Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de live, dia de receber alguma escola ou algum convidado para falar de algum assunto. E hoje a gente vai falar sobre as opções de estudo na área de finanças em Toronto. Por que Toronto? Porque Toronto é o centro financeiro do Canadá. Então ali é onde tudo acontece, o burburinho acontece. Então a gente convidou o Seneca College, né, o Tiago, que é o representante, vai aqui contar pra gente quais são as opções de curso que ele oferece. Eu vi que são bastante opções. E a gente vai falar um pouquinho desse mercado, do mercado de trabalho, da importância de Toronto na América do Norte, na área como sendo um grande centro financeiro. Então, vou convidar o Thiago, já chegou aqui, e vou convidar a Alessandra, e daí a gente bate um papo. O Thiago tá subindo. Deixa eu até abrindo as telas. Oi, Thiago. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo com você? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer receber você de volta para falar hoje de outro assunto, que Exatamente. é os cursos de finanças no Centro Financeiro do Canadá, que é, Uhum. Vancouver, que é Toronto. Eu tô em Vancouver. Deixa eu só chamar a Ali para a gente começar, então. E daí a gente fala de todas as opções. Eu fiz uma pesquisa grande aqui para a gente saber do que a gente está falando e realmente quem estuda finanças em Toronto tá bem, vai estar bem na vida. Oi, Ali. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Ale. Tudo bom? Tudo certinho. Tudo certinho? Então tá, o Thiago já é de casa, então a gente está já se sentindo sem precisar apresentar, mas vamos apresentar porque pode ser que tenha alguém novo assistindo. Thiago, conte quem é você, onde você trabalha e o que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá. Meu nome é Tiago Martins, eu sou representante do Seneca College. Eu sou responsável pelo mercado brasileiro aqui no Seneca. É um prazer participar com vocês. Marcelo e a Alê são super parceira. A Challenge é uma das melhores agências que a gente tem parceria. E é sempre bom estar comentando como funcionam as coisas aqui no Canadá, principalmente aqui em Toronto, sobre o processo do college. Eu fui estudante do Sêneca, então acho que é muito legal mencionar, porque eu tive desse lado daí, né, quando os estudantes ainda estão para decidir que college, que curso, etc. Então, eu creio que eu consigo Ô, ajudar em Tiago, alguma e coisa, né? conte sim, por favor, a sua história, porque é sempre bom ouvir. Você não está repetindo, não. Pode ter gente que ainda não ouviu e é muito bacana Da a minha gente história, Lê? poder. É, Tá bom, de vamos qual lá. curso você fez, É, exatamente. eu trabalhei aí no Brasil, eu trabalhei toda a minha vida na GM, né, na General Motors. Minha última função aí foi gerente de marketing regional, ou seja, tinha um emprego dos sonhos, com toda a estrutura de uma das melhores empresas que eu já trabalhei, sem dúvida nenhuma. Talvez também não foi, eu só trabalhei lá, né, então, aí no Brasil, né? Mas mesmo assim, acabei optando por abrir mão dessa vida que eu tinha no Brasil em busca desse sonho do Canadá. Né? Obviamente não foi fácil, foi um plano e demorou muito para ter a coragem para fazer isso, mas acabei vindo. Sabia que o Canadá tinha tudo para oferecer, muito mais que o Brasil tem, infelizmente. Falo isso de uma forma triste, porque a gente ainda gosta do país que a gente nasceu, mas o Canadá proporciona coisas muito melhores, né? Principalmente em termos de qualidade de vida, que era o que eu estava procurando. Basicamente, para vir para o Canadá, 99% das pessoas vêm e precisa estudar para poder seguir com o plano de imigração, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu tinha feito marketing business numa faculdade no Brasil, fiz o curso de diploma de marketing business de 2 anos, com o intuito de pegar os 3 anos de PGWP, com o intuito de migrar, e assim foi, conforme havia sido planejado, graças a Deus, até antes do que havia sido planejado, né? Então, acho que essa é a parte importante de você contar com uma agência que conhece os processos de college e de imigração para poder botar o pé no chão das pessoas, né? Trazer para a realidade, né? Ajustar a expectativa e fazer um plano
bem detalhado de que é vir no Canadá. Não é fácil, mas tenha certeza de que todo o esforço valeu a pena. Em nenhum momento eu me arrependi. É óbvio que a gente sente saudade, sente falta de algumas coisas, mas em nenhum momento eu me arrependi. Então, isso é com base em toda uma estrutura de planejamento, né? Sim, a gente sempre fala para os nossos clientes. Primeiro que a gente gosta de uma venda honesta. Então, pintar uma vida fácil no Canadá, a gente já não começa por aí. Primeiro que você já vai ter que investir uma grana. Aí já começa a parte dolorida do negócio, né? Quando mexe no bolso. Mas é um investimento que retorna em muitas coisas, que é qualidade de vida, como você mencionou, poder de compra, segurança pública, imigração. Então, é um investimento que tem um retorno. A gente consegue identificar um retorno seguindo uma linha do tempo lógica ali, como você falou. Estuda, trabalha, imigra e tal, seguindo essa linha. Mas, enfim, hoje, você trabalha hoje no Seneca College, que foi inclusive o college que você estudou. Então já percebemos que o Thiago é agarrado, né? Ele ficou lá na GM, depois ele veio para o Canadá, estudou e trabalha na mesma companhia. É, e a gente vai falar, o Seneca College é gigantesco, gente, tem vários campos, a gente já falou muitas vezes sobre os campos do Seneca, mas a gente quer falar sobre os cursos na área de finanças. Porque uma das coisas que a gente faz com os nossos clientes é justamente avaliar perfil acadêmico, perfil profissional e decidir junto com o cliente, claro, qual é a cidade que ele tem que ir. Então, se a gente pega uma pessoa que é da área de finanças, que trabalha em banco, que trabalha com auditoria, seguros e tal, ir para Toronto faz muito sentido, porque é o centro financeiro do Canadá. Então, nesse sentido que a gente quer falar hoje só sobre esses cursos, porque o Seneca tem quantas opções de curso? Nem sei dizer de cabeça. 180. 180 opções de curso para internacionais. Então, se a gente for falar todos, a gente vai ficar 180 horas aqui conversando. Então, Thiago, quais cursos o Seneca... Eu decorei 6 aqui para poder falar, mas eu sei que você sabe falar melhor do que eu. Quais cursos o Seneca tem nessa área de finanças, a contabilidade, administração com foco em análise de dados, tecnologia com foco também nessa área, para que a pessoa consiga fazer o que você fez, por exemplo, ir estudar no Seneca, ser aceito pelo mercado de trabalho logo após a graduação e então ter uma possibilidade de ter uma carreira e migrar também. Legal, mas eu acho que você está fazendo de forma certa, né? Você está separando de forma bem correta, que foi basicamente a forma como eu fiz, né? Vamos primeiro separar a cidade, que cidade que você quer, com base na área que você tem interesse, né? Como eu falei, eu trabalhava na área de marketing, eu tinha interesse em vir para onde tinham as grandes empresas. E queira ou não, as grandes empresas elas estão concentradas na província de Ontário e dentro da província de Ontário estão concentradas em Toronto. Então, Toronto responde por uma bela parte do mercado canadense, né? Se eu não me engano, Ontário representa mais de 50% do mercado de trabalho canadense. Ou seja, é o fortíssimo, né? E para quem é da área de finanças, aí sim não resta mais nenhuma dúvida entre se vem para Toronto ou se vai para outra província, né? Toronto é um centro financeiro, né? É a mesma coisa se trabalhar com finanças, mas não quiser ir para Nova York, né? Guardado as devidas proporções, Toronto é a Nova York aqui do Canadá. É onde onde estão os headquarters de todos os bancos e todos eles, por coincidência, estão concentrados em downtown, né? Ou seja, não tem muito segredo. Se a pessoa é focada em finanças ou focada nessa área, ela aqui é o lugar certo, tá? Quando a gente separa cursos, eu acho que é importante você começar a separar em qual é o tempo, qual é a duração que o estudante quer estudar, né? Por qual período. Porque nós temos belíssimas pós-graduações, por exemplo, o Financial Planning, para mim é uma das minhas preferidas, é aquela que vai te dar direito a você seguir uma carreira muito mais focada em investimentos. Então, quando você termina essa pós-graduação, você está apto para fazer certificações que aqui no Canadá e no mundo inteiro são aceitas. Inclusive o CFP,
né? Que é a mais reconhecida de todo mundo. Quando você termina a graduação, você já está na metade do caminho do CFP. Ou seja, é algo que é extremamente bem aceito e, consequentemente, vai abrir portas no mundo inteiro, não só no Canadá. Mas, enfim, existem diversos programas e aí você precisa começar a funilar para onde que a pessoa quer. Eu sou de financial planning, ou eu sou mais de accounting, ou eu sou mais ou até tenho algum pé focado também na parte de TI, que tem, por exemplo, o Financial Technology para criações de fintech, etc. Enfim, tem diversas coisas que o estudante precisa começar a afunilar. Vale lembrar, Marcela, que eu acho que é extremamente importante falar, você sabe, a Lê sabe, mas aqui no Canadá, as pessoas, elas gostam, as empresas, elas gostam de pessoas que sabem coisas específicas e não generalistas, como no Brasil. Então, a pessoa que vem do Brasil com o intuito de trabalhar aqui e tem a mente generalista, que é o que a gente faz no Brasil e muito bem, aqui eles gostam de coisas específicas. Então, quanto mais afunilado seria, né, seria melhor. Definir seu campo de estudo, né? Definir a área que você realmente quer trabalhar e a partir daí buscar o curso. Você trouxe um ponto extremamente importante, Thiago, porque, de fato, quando a gente vem do Brasil, a gente vem querendo fazer de tudo. Mas o curso vai te ajudar a ser especialista em algo. Olha, tem alguém falando... Só preciso abrir um parênteses. Titi, você é linda. Também, viu, Fê? Você também é linda. Um grande abraço, Fernando Niagara, um grande amigo, parceiraço nosso aqui. Sim, e também com opções maravilhosas de estudo, principalmente na área de culinária, bebidas, hospitalidade, turismo, estética, mas tem muita coisa, logística também é muito bom lá. Olha que legal que a gente está mostrando como esse relacionamento, né, existe entre os colleges. A Thaís também entrou, acabou de entrar, mandou Um abraço para a Thaís também, o pessoal muito bem. Isso que é bom, assim, o pessoal, para os clientes, no caso, a gente tem que ter um portfólio rico, porque como o Thiago falou e eu comentei no começo, a gente precisa entender o seu perfil, não só de estudo e trabalho, mas também de região. Se você é uma pessoa que não curte morar numa cidade de 6, 7 milhões de pessoas, eu te colocar em Toronto, você vai querer matar a gente assim que você chegar aí, aqui no Canadá ou lá em Toronto. Então, aí é melhor ir para um perfil de uma cidade menor, mais família, mais campo, natureza e tal. Então, é muito importante a gente ter um portfólio rico por esse motivo, para a gente conseguir atender todos os perfis que entram em contato conosco. E outra, né, Marcela? Por exemplo, voltando na parte do foco de finanças, né? Eu sou de accounting, por exemplo, né? Lógico que, assim, você tem os cursos de diploma de 2 anos, que às vezes as pessoas acabam optando para poder pegar o PGWP de 3 anos. Sim. Mas eu, sinceramente, eu gosto mais das pós-graduações que são um ano. Mas e aí? Vou receber só um ano de PGWP? Não, você pode fazer 2 pós-graduações, emendar uma na outra. O valor é o mesmo do que um diploma de 2 anos, só que o peso no currículo é muito maior. Né? As pós-graduações, elas abrem portas para você começar a fazer a parte de certificações. Por exemplo, você vai para o Professional Accounting, ele te abre a porta para você fazer o CPA. Né? Ou seja, o profissional que já trabalha no Brasil e quer continuar a carreira dele aqui, invista o seu dinheiro bem investido, né? E eu considero que as pós, principalmente de finanças, elas estão um dinheiro bem investido, principalmente porque te dá direito a essas certificações que elas são ultra necessárias aqui, né? A minha esposa é de finanças, minha esposa trabalhou em banco a vida inteira e ela também está vindo para cá, ela também está tirando uma certificação. Ou seja, sem a certificação a pessoa não consegue trabalhar aqui. E se tem uma pós que vai te ajudar a conseguir parte da imigração, PGWP, e ainda te facilita o acesso a essas certificações, sem dúvida nenhuma, essa seria a melhor escolha. Sim. Então, eu acho que é importante você exatamente focar naquilo que você precisa na hora de procurar o melhor curso, o curso que mais se encaixa, a duração, né? E qual
qual o caminho que você pode trilhar depois que você se formar? Essa acho que talvez seja uma das principais perguntas. Sim, essa parte que você mencionou de fazer duas pós, em vez de fazer um curso de 2 anos, é uma das coisas que a gente trabalha na nossa mentoria. É justamente definir a estratégia da pessoa, porque, ok, vou fazer duas pós, vou ter acesso aos 3 anos do PGWP. Porém, você vai ter que fazer uma extensão de visto no meio do caminho. Então, daí não gasta teu dinheirinho, que você vai ter que provar o que tem fundos novamente. Ou não, tem que ser um visto só, 2 anos. Porém, você vai ficar um pouco mais generalista do que especialista. Se você está mudando de carreira, está fazendo uma transição, perfeito. Agora, se você já tem experiência, você quer ir certo ali no nicho que você quer trabalhar no Canadá, como o Thiago está falando, realmente faz muito sentido. Então, assim, não tem como a gente passar uma régua e dizer que vai ser esse curso para todo o tipo de pessoa que tem o desejo de trabalhar com finanças. Se você está mudando de transição e você tem zero conhecimento, e você tem uma graduação, sei lá, no que, você tem elegibilidade para fazer uma pós, porque você já é graduado, mas você tem zero conhecimento em finanças e questão de investimentos e tal. Aí talvez uma pós-graduação para você seja muito pesado também e você vai sofrer por causa de conteúdo. Não sei, não tem como a gente passar aqui uma régua. A gente precisa analisar caso a caso, experiência de trabalho, objetivos ali que você espera da sua carreira, para a gente fazer a escolha do curso de maneira mais acertada, para que você atinja o sucesso, né? Porque todos nós aqui estamos buscando o mesmo objetivo, que é o sucesso do brasileiro que chega no Canadá e quer se instalar aqui e permanecer por muito tempo, ou mesmo voltar para o Brasil com conhecimento, né, Thiago? Porque fazer uma pós aqui nessas áreas de finanças e depois voltar para o Brasil, você volta outro profissional. Você volta um profissional que já entende o mercado canadense, entende americano, e você consegue atuar do Brasil internacionalmente com Sem conhecimento dúvida. e o networking. Pode falar, você tá aí? Perdi o Thiago? A gente perdeu o Thiago? Ele estava para. Então, assim, eu vou falar rapidinho enquanto ele não volta, de alguns cursos que eu vi lá no college que eu achei bem interessante. Tem o Accounting and Finance, que é um curso esse é um curso longo, de 3 anos. Tem o Financial Services, Client Services, que é um de 2 anos. Financial Services Compliance Administration, que é de 2 anos, não, é 1 ano. Tem um que é para fintech, pessoal da área de startup aí, fazendo fintechs. É uma pós-graduação de 1 ano. Nossa, o mercado de bancos está assim, com muitas oportunidades de trabalho para quem é da área de cybersecurity, que consegue identificar, né? Hoje a gente faz praticamente todas as nossas transações pelo celular ou pelo computador. Então, essa área de cybersecurity também está contratando muito e tem uma opção de uma pós-graduação de 1 ano. Insurance, aqui no Canadá, insurance primeiro que é obrigatório em muitos casos, né? Então, você vai comprar uma casa, se você não tem insurance, ou tem umas questões, carro, tem que ter. Para os estudantes internacionais, nem vou falar, né? Se você ficar aqui sem insurance, você está perdido. Então, tem muita. E é um conhecimento, como o Thiago falou, muito específico. É bom você fazer um estudo bem focado no conteúdo. Thiago, estou fazendo um overview dos seus cursos aqui. Problema. Marco, deixa eu fazer uma observação antes de Sim. deixar passar. Você comentou a respeito de pessoas que realmente não têm nenhuma formação no Brasil em finanças e querem vir para cá. Obviamente, não aconselharia nesse caso fazer uma pós-graduação, se não tem nem experiência de trabalho e nem experiência educacional. Aí sim vale o diploma. Para aqueles que já têm, aí não faz sentido o diploma. Uma outra observação também é a respeito dos cursos de extensão de visto, né? O Seneca já está oferecendo aqueles cursos que são o bundle, né? Que você pode aplicar para 2 pós-graduações e aí sim já sai uma offer letter com 2 pós-graduações
e aí a pessoa não precisa mais estender o visto no meio do caminho, tá? Isso foi uma... É que a gente estava esperando você contar isso, que é uma novidade, não é todo mundo aqui. Não, não é. Esse aí foi lançado faz pouquinho tempo É e isso. realmente atendendo a pedidos, né, das agências e dos estudantes que falam, poxa, normalmente eu venho para cá, eu faço 2 pós-graduações para ter o PGWP de 3. Por que não eu não consigo aplicar para 2 pós-graduações ao mesmo tempo? Isso ficou no forno por um bom tempo, agora por conta da pandemia acabaram acelerando os processos internos e esse foi um deles, para nossa grata surpresa. Para nossa alegria, então, que a gente já tinha pedido há tanto tempo. Fazer, nossa, nem me fale, porque isso vem para resolver esse problema, né? O estudante deixa de gastar 200, 300 dólares depois em extensão de visto e aí já chega já com o valor total do study permit, né? Que mais? Desculpa, acabei interrompendo você estava falando sobre a questão dos outros programas, né? Não, bem, mas é bem isso, assim, a gente ia complementar, porque a da estratégia, com essa novidade, você consegue pegar 2 cursos focados, bem nichados ali no que você quer atuar no mercado, com uma aplicação de visto só e já garante, né, não é garante, porque não tem nada garantido na imigração, mas você já vai ser elegível, então, os 3 anos de PGWP, 2 mais 3, 5 anos. 5 anos você consegue fazer 10 anos no Brasil, você faz em 5 no Canadá, porque aqui o negócio, a velocidade que as coisas acontecem é muito, muito rápido. E é bem isso, e é o que eu te falei, o que eu tinha comentado também é que tem também os cursos de 2 anos, porque é uma área que muita gente gosta de fazer transição de carreira. Então, se você vai iniciar na área de finanças, fazer o diploma de 2 anos vai te dar uma base, um fundamento, conhecimento, network muito melhor do que só fazer um ano de pós. São as 2 coisas que eu queria comentar. Agora, eu queria que você falasse um pouco, daí eu fiz uma revisão aqui de alguns cursos, eu estou até escrevendo um artigo no blog, eu vou mencionar e vou colocar bastante informação, depois o pessoal pode conferir lá. Mas eu queria que você falasse, coisa que a gente não sabe, porque a gente não está dentro do Sêneca, como, assim, como são os professores, o networking que os alunos vão ter, as possibilidades, as parcerias que o Sêneca tem, possibilidade de co-op, de field placement nessa área. Se faz visita à empresa, se as empresas visitam o college, como é que funciona? Projetos, né, que acontecem no final do curso. Tá bom. Essa tem que ser o Thiago respondendo, porque eu não sei responder tudo, não. Tá. Eu não sei, eu peguei parte da pergunta, porque está cortando um pouco, Marcela, mas se você não conseguir me ouvir, você me chama aqui, tá? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a característica principal dos colleges, principalmente dos colleges públicos, é uma classe menor de estudantes, né? Quando você compara com universidades como a Universidade de Toronto, que por sinal uma das melhores do mundo, mas lá você vai ter a sala de 500 pessoas na sala. Você é só mais um, você é só mais um número lá para eles. Quando você vai para os colleges, eles são muito mais focados na parte prática, né? E as salas é em torno de mais ou menos 30, 40 estudantes no máximo. Então você tem um acesso muito mais próximo ao professor. O que isso faz com que você tenha um relacionamento e um network maior. Você começa a criar seu network aqui. Pontuado isso, uma das principais coisas que eu queria comentar é a questão de você procurar emprego depois aqui no Canadá. Essa é uma casquinha que a gente precisa quebrar de alguma forma, né? Procurar emprego no Canadá significa que você está vindo de outra, né? Vindo de outro país significa que você não tem experiência canadense. E esse é o principal desafio na hora de você ir procurar emprego, né? Vagas tem muitas vagas, muitas sobrando, muita oportunidade. De fato, o Canadá está precisando de muita gente, principalmente nessa área de finanças. Mas o fato de a gente não ter experiência canadense acaba deixando a gente um pouco correndo atrás. Como que se quebra isso, tá? De 2 formas. Ou é network com o professor, ou através do co-op, tá? Que são os estágios aí durante os programas. Então, eu acho que tem que tomar cuidado na hora de for estudar,
escolher um programa, né, que tenha também essa possibilidade de co-op. Isso já vai abrir portas para você, né? Eu não fiz o co-op, eu achei que eu não precisava, e aí, a hora que eu fui para o mercado de trabalho, eu percebi o erro que eu tinha cometido. Então, se tem a possibilidade, não cometam esse mesmo erro. Óbvio que não são todos os cursos que oferecem co-op, mas se tem a possibilidade de fazer um curso que você goste e ele tenha co-op, escolha esse, né? Mas uma pergunta, Thiago, dá para escolher depois ou não? Para começar a engrenar no mercado de trabalho. Dá para escolher depois, durante o curso, entrar no co-op ou não? Tem que ser desde o início? Em praticamente todos eles, o co-op é opcional. Perfeito. Uhum. Oi, Alessandra. Desculpa, cortou e eu não consegui ouvir bem. Era isso mesmo. Que saber que Pode mesmo repetir, aplicando Alessandra? sem o co-op, se dá para entrar e fazer depois, durante o curso, decidir pelo co-op. Sim, sim. A grande maioria deles, o co-op é opcional, e aí você consegue decidir mais para frente, tá? Num semestre antes de começar o co-op, você vai ter palestras explicando o que é. Então, assim, o estudante não precisa se preocupar agora. Isso já vem na própria LOA falando que tem o co-op, então, teoricamente, a imigração já precisa te dar um visto também já baseado com o co-op, que foi uma outra coisa que mudou na LOA, né? Mas, enfim, o estudante não precisa decidir agora, ele pode decidir pouquinho antes de começar o semestre do co-op, tá? Uhum. E até é bom a gente comentar que, né, dia 9, o Brasil foi incluído dentro do SDS, do Student Direct Stream, o que significa que se você tiver a LOA, se você fizer o pagamento de 1 ano e tiver um IELTS e fazer a aplicação do valor de 10 mil, que são o Proof of Funds que você tem que fazer, em um banco que está na lista do governo, aí eu já tem trabalho para vocês. Os bancos que estão na lista do governo e você fazer a aplicação com o certificado, você já vai conseguir o visto em 20 dias de processamento, se você juntar a documentação completa e enviar para o governo. E isso é uma coisa assim que a gente precisava demais que acontecesse, porque como a gente sabe, no Canadá tem muita pessoa do mundo todo e a gente vê que tem muito chinês, tem muito vietnamita, muito indiano, porque eles tinham isso na questão de emissão de visto de estudos. E agora o Brasil tem. Hoje a gente ainda está com uma dificuldade que os VACs estão fechados, porque você precisa também ter o exame médico e a biometria para usar desse artifício, mas quando isso voltar a funcionar no Brasil, a gente vai conseguir fazer um planejamento com menor tempo, porque você vai ter o college onde o Thiago trabalha, são 3 inícios no ano, janeiro, maio e setembro. Nem todos os cursos começam em maio, muitos começam em setembro, que é o principal intake. Então, vamos dizer que a gente tem janeiro e setembro. Às vezes, se você perdia ali um visto, levava 6 meses para sair, a gente perdia 2 intakes. Isso atrasava praticamente todo o processo de estudo da pessoa. Isso causa frustração, a pessoa acaba desistindo, fazendo outras coisas. Então, agora, com essa análise de visto Celery, a gente vai ter muita opção e muita velocidade. Não começou em maio, começa em setembro, não começou em setembro, começa em janeiro. A gente não vai mais perder intakes por causa dessa novidade que o governo lançou dia 9 para os brasileiros. Uma novidade seletiva, né? Porque o Brasil entrou numa lista bem restrita, 14 países somente foram selecionados. Então é uma conquista muito grande da gente fazer parte e poder aproveitar essa oportunidade. Sim, mas por que o Brasil entrou? Esse daí, Marcela, foi um tópico extremamente importante você ter mencionado. Isso daí é a primeira live que eu estou fazendo depois do anúncio, né? Ou seja, realmente é um prazer estar anunciando o que eles chamam de Student Direct Stream, que é o SDS. Ele só tinha o SDS para a Índia e para a China. Depois, por um período curto, abriram para outros 2 ou 3 países. E aí, logo na sequência,
o Brasil já entrou na lista junto com alguns países da América Latina e Caribe. O que para a gente significa uma mudança drástica na hora de aprovação de visto. Para vocês terem uma ideia, quando eu vim para cá, meu curso começava em janeiro, eu apliquei para visto mais do que 6 meses antes. Meu visto foi aprovado em agosto, eu tinha aplicado, sei lá, era quase no finalzinho de maio. Demorava 3 meses. Agora com a pandemia, então nem se fala. Falar em processamento de visto de estudante em 20 dias é uma mudança absurda de agilidade em relação ao Canadá-Brasil. Tá? Eu acho que o estudante hoje, mais do que nunca, né, ele tem a melhor possibilidade de vir para o Canadá, né, com testes de inglês sendo feito em casa, né, muito mais barato do que com outros testes de inglês que eram disponíveis como IELTS e TOEFL. O Duolingo está sendo aceito. Com o SDS chegando. Ou seja, a possibilidade e a facilidade do estudante vir está cada vez melhor. Então, assim, aproveitem que essa realmente está sendo a melhor oportunidade já vista. Pode ser que melhore ainda mais, tomara, mas essa, em relação a 2, 3, 4 anos atrás, sem dúvida está bem melhor. E com relação à pandemia, antes você tem que fazer a quarentena quando você chegar aqui. São 3 dias de hotel. Isso já é um gasto considerável, 2, 3 mil dólares. Mas agora no Brasil está tendo a vacina única da Janssen. E essa é uma vacina que é aceita aqui no Canadá. Então, se a pessoa tiver com as 2 doses, tiver full vacinado completamente, ela não precisa fazer a quarentena no hotel. Então, aí já vai também economizar um valor. Então, assim, momento para planejar é qualquer momento. Mas agora, como o Thiago falou, tá mais especial ainda para você fazer o seu planejamento, porque tem oportunidade de trabalho, tem opção de estudo e qualidade, tem visto acelerado para brasileiro. Tem o brasileiro tomando vacina, chega no Canadá, não vai precisar fazer a quarentena no hotel e gastar 3 mil dólares. Então, assim, são muitas as vantagens que estão acontecendo depois de um período tão dark, né, na educação internacional, para gente, que a gente faz tempo que não recebe muitos estudantes aqui no Canadá. Então, foi uma semana, os últimos meses, assim, último mês, eu acredito, de muita notícia boa que está deixando a gente bem feliz. E, Marcela, eu diria que assim, a gente, pelo fato de estar no Canadá, a gente tem percebido, né, a questão da vacinação está acontecendo, os lugares estão voltando a ficar abertos, o pessoal já está começando a voltar aos poucos a ter questão do convívio social, que é tão importante, que faz tanta diferença. Agora estamos realmente no verão, e as pessoas poderem entrar de novo em contato umas com as outras, como isso já está voltando, são indícios de que as coisas estão voltando ao normal. Uhum. Então, assim, as pessoas que tinham receio falam assim, não sei quando é que essa pandemia vai passar, ou não sei quando é que as coisas vão voltar, será que eu vou para o Canadá e vou conseguir trabalho, será que eu vou ter oportunidade? Então, gente, não espera mais, porque assim, as coisas de fato já estão voltando ao normal. As notícias boas em relação à pandemia aqui... Exato, Alessandra. As notícias boas em relação à pandemia, né, do fim da pandemia, não param de chegar, né? Então, perguntaram aí, né? A Camila perguntou, todas as ações aplicadas no Brasil são aceitas no Canadá, com exceção da Coronavac, e todas as outras sim, tá? Janssen, Pfizer e Moderna são aceitas, tá? Então cortou, Thiago. Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Meu querido Ios. Certo. Então, para a gente voltar a falar, fizemos essa parte aí dos vistos, né? Que as coisas estão melhorando. Voltando a falar apenas do mercado canadense, do mercado de Toronto na área de finanças. Eu vou fazer uma colinha aqui, porque eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça, mas eu fiz um estudo agora, antes da live, para entender um pouco como é que é o mercado. E alguns números bem legais que eu queria dividir com vocês. Ó.
Então, 5 dos 30 maiores bancos do mundo estão no Canadá. E eles, como o Thiago falou, têm a sede em Toronto. É, Toronto, ela fica num raio que, assim, que de 800 quilômetros ela atinge grandes centros financeiros, como nos Estados Unidos, como New York e Boston. Então, você está trabalhando em Toronto, mas você está muito próximo dos outros centros financeiros. Por isso que Toronto tem uma posição geográfica bem interessante para esses países. A Bolsa de Valor de Toronto é muito movimentada também. Tem aqui, ó, maior quantidade de fintechs, cleantechs e mining listing. Então, o pessoal mais moderninho aí vai encontrar um hub dessas empresas tecnológicas em Toronto. Que mais que eu achei bem interessante, ó. Já gerou, nos últimos 10 anos, 900 mil empregos diretos na área. 900 mil empregos. Em Toronto tem, deixa eu ver o que mais. É o banco número 1 com mais estabilidade no grupo do G7. É a primeira capital que mais cresceu nessa área de tech financeira na América do Norte. É a quarta capital, maior capital da América do Norte. O aeroporto, por exemplo, tem 1.100 voos diários que vão para 180 destinations, cidades. Acho que é isso mais ou menos que eu achei bem interessante, que eu vou colocar no blog para depois vocês darem uma olhadinha. Então, Como é que a pessoa acessa? Se ela só lembra, assim, para o pessoal que não sabe ainda como acessar o blog da Challenge. challengeintercâmbio.com/blog ou challengeintercâmbio.com. Lá vocês conseguem marcar um horário com as consultoras gratuitas, ou se você já estiver preparado, não, eu já quero fazer meu processo de mentoria, quer decidir que quer ir para o Canadá, só preciso desenhar esse processo e fazer passo a passo. Também você consegue fazer a marcação no nosso site da mentoria. No site tem, até eu esqueci, tem o blog, que tem alguns posts. A gente só fez um post mais sobre o agrobusiness, que é uma área que também, nossa, não tenho o que dizer da área de agrobusiness aqui no Canadá, é extremamente forte, também emprega muita gente, porque agrobusiness não é só você estar no campo ali plantando e colhendo, né? Lá aqui em Toronto, muito do pessoal que trabalha com investimento, as empresas, com certeza são empresas de agro e eles são responsáveis por 20 bilhões, alguma coisa assim, do PIB do Canadá. Não lembro os números, mas lá no blog tá escrito porque a gente fez a pesquisa. Então, assim, acompanhe a gente no blog, porque nós gostamos de falar o que a gente falou no início da live, de profissões específicas, de focos específicos, para você nichar a sua vinda para o Canadá. Porque o intercâmbio, como a gente sempre bate aqui na tecla, ele não é só estudar inglês fora. Ele pode ser estudar inglês, mas ele também pode ser um intercâmbio de carreira. E aí os colleges, esses cursos, eles são essenciais para você entrar no mercado de trabalho. Porque por mais que você tenha experiência, que você tenha estudado, quando você chega no Canadá, você vai ter que mostrar tudo de novo. Então, eu fiz PUC Paraná. Você chega aqui no banco, tá, mas daí, o que é PUC Paraná, né? Agora, não, eu fiz o Seneca College, a pessoa já conhece. Então, você já, além de você usar o estudo para ali completar um gap de conhecimento que você precisa ter, você usa também para dar aquele impacto no seu currículo, abrir portas. O nome da instituição abre portas para você. Os professores podem te indicar, você vai fazer muito networking, vai ter a possibilidade de trabalhar, como o Thiago falou, no co-op, que é você trabalhar ainda como estudante, você sendo um estagiário. E nessa área de finança, tem muitas oportunidades. Você vai usar, né, o seu conhecimento para exatamente se diferenciar dentro do college, nas aulas, nas matérias, no relacionamento com o professor. Essa sua experiência até para a entrevista vai valer muito, gente. A gente vê isso no dia a dia quando os nossos estudantes vão buscar a entrevista, que a experiência do Brasil vai valer muito. Então, assim, o que você aprendeu, você vai conseguir usar na prática. Mas ter essa oportunidade de entrar no mercado através de um curso, te dando uma certificação, te dando uma acreditação,
ele vai ser o diferencial para essa primeira experiência canadense que ela é tão necessária. E aí eu queria comentar, Marcela, que o pessoal, que todas as lives elas ficam gravadas, então tá aqui no Instagram da Challenge, mas também tá no YouTube. Sim. Porque por ali talvez você pode ir pelo assunto que você quer e você acessa mais fácil, você pode seguir lá para ver as notificações, porque toda semana a gente tem uma live. Então, assim, gente, é tanta informação que é bom a gente também ir passando, porque às vezes tem alguém que está tendo contato conosco pela primeira vez, ou já é nosso cliente, mas também não sabe que a gente tem um YouTube ativo e toda semana temos lives para trazer o que tem de mais novidade. Então, assim, a gente recebe treinamento, a gente tem contato com os colleges, se tem bolsa de estudo, a gente vai apresentar para vocês. Bolsa, quando a gente comenta sobre isso, por exemplo, todo college sempre abre oportunidade de bolsa para os melhores alunos. Então, uma coisa que a gente comenta, né? Venha e queira estudar, queira se diferenciar. A gente tem estudantes que por exemplo, recebemos foto de recebendo premiação, recebendo troféu por ter se destacado no college. Isso é tão gratificante e a gente sabe que não é fácil você ser assim, um dos melhores alunos da turma. Exige muito esforço, mas também tem um reconhecimento, ter um reconhecimento de um college tem o seu peso na hora de você poder, né, colocar, inclusive, no seu currículo. Sim. E uma coisa que eu queria falar, que o governo canadense tem um site de estatística que é maravilhoso, gente, é o Job Bank. Ali vocês conseguem ver as tendências da profissão, planejar a sua carreira. Claro que a gente ajuda vocês, mas é legal quando você entende o processo, né? Que você é dono do seu processo também. E como que tá os recrutamentos, se aquela profissão exige uma licença ou não, se exige aonde você consegue pegar a licença, que nem o Thiago falou, que você faz o investimento, você tem que ter uma licença específica. Quem é de banco no Brasil, eu trabalhei 10 anos em banco, mexia com investimento. Eu tive que fazer o CPA 10, CPA 20, para eu conseguir atuar. Aqui não é diferente, você também vai precisar de algumas certificações para você conseguir atuar nessa área. E nesse site você consegue ter um overview da profissão que você quer atuar. E uma informação que eu achei bem legal é que a expectativa de contratação até 2027 no setor financeiro são de 21 mil pessoas diretamente, não é nem falando das vagas indiretas, é das vagas diretas. Oi, Fábio! Então, eu vou ver se o Thiago está aqui para voltar. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu acho que perdeu a conexão mesmo. Acho que a gente vai ter que fechar a live. Não, ele está voltando. Oh, pronto. Eu só estava fazendo um adendo aqui, Thiago, antes de você voltar, explicando mais um pouquinho sobre algumas coisas do mercado de Toronto. Então, por incrível que pareça, faltam só 7 minutos, acho que para a gente encerrar. E eu queria deixar para você falar se você tem alguma coisa que você queria complementar antes da gente se despedir do pessoal. Tá, eu estava aqui ouvindo, Marcela, eu não sei por que eu tinha feito o request aí, mas não tinha entrado, mas eu estava aqui acompanhando a live. Então, bom, eu creio que você abordou os pontos mais importantes, né? Escolha de a cidade certa, do college certo, do programa certo, os processos, as mudanças de processos que estão ocorrendo agora. Grande abraço para o Fabião também aí. Todo mundo achando você bonito, Thiago. Não é só a sua esposa e sua mãe, tem mais gente. Tem o Fábio e o Fernando, né? Não vale, né? Grande abraço, Fabião. Mas é isso. Então, eu acho que os pontos principais foram muito bem abordados. Um tema extremamente relevante. O mercado financeiro aqui é um dos principais mercados. Um dos mais fortes, que mais comanda aqui, que mais emprega a gente também. Então, acho que é extremamente importante ter trazido esse ponto aqui. Bom, basicamente é isso, né, Marcelo? Eu queria agradecer você e a Alessandra, são super parceiras. A oportunidade de estar expondo um tema importante, falando um pouquinho do Seneca, falando um pouquinho das escolhas, falando um pouquinho do planejamento e tá
disponível aqui se precisar de mais alguma coisa, alguma informação, estamos aqui junto nessa. Sim, obrigada, Thiago. Vale lembrar, pessoal, que quando você faz o contato e a gente está no momento ali de decisão do curso, se for necessário conversar com a escola, se você quiser se sentir um pouco mais seguro, ter alguma informação que a gente não está conseguindo ali clarificar, o Thiago é super parceiro, a gente consegue marcar reunião com ele para ele falar um pouco mais, para você ter certeza que a gente está ali fazendo a escolha certa. Então, não se preocupem com isso. No momento certo, se for necessário, uma ligação será planejada com o Thiago para a gente conseguir elucidar qualquer questão que você tenha para você ter a decisão segura, certa, de que você está fazendo a A melhor escolha. escolha. Sim, é necessária para chegar aqui no Canadá, chegando e entrando no mercado de trabalho e fazendo o teu ano no NOC, migrando, e se você quiser ficar no Canadá para sempre, você fica, se não, você volta para o Brasil, aí é a decisão da pessoa, né? Ninguém... Aqui a gente fala para os clientes, não se preocupa, você não é uma árvore, você não precisa ficar agarrado nem no Canadá, nem no Brasil, mas que é legal ter um passaporte canadense para você ter acesso a 170 países, é legal. Exatamente. Vamos E aí, aqui, Ali? mas a gente não precisa ficar aqui para sempre, né? Exatamente isso. Sim. Tem um monte de lugar legal ainda. Tem muito. E dentro do próprio Canadá, a Sim. gente pode mudar, né? Sem Você dúvida. fez um curso de 2 anos em Toronto, gente, você pode escolher e aplicar para o Canadá inteiro com o seu PGWP. Você conseguiu uma oferta de trabalho em outra cidade, você pode mudar. Marcela já morou em Toronto, está em Vancouver. Eu já morei em Vancouver, Toronto, Halifax e estou em Ottawa. Tiago também já teve mudanças aí dentro do Canadá. Essa mobilidade é muito interessante. E aí o que eu queria deixar como meu recado final, gente, é assim, deu a vontade de incluir o Canadá como uma possibilidade de mudança para estudar, trabalhar e viver. Não pensa 2 vezes, não pensa que vai ter uma condição ideal, sei lá, se é financeira e tal. Começa com planejamento, porque você vai ter uma noção geral, uma noção integral de todas as etapas, de todas as fases e o que você precisa para cada fase. Porque isso vai te dar esse mapa, é realmente o mapa da mina. Ele vai te dar todas as passagens pelas quais você precisa ir para chegar no seu objetivo. E o quanto antes você começar, mais rápido você vai ter chance de realizar, porque às vezes, que eu vejo, Marcela, as pessoas ficam no ideal. Eu quero, sei lá, eu quero conseguir um emprego melhor, quero ter O dólar tem que baixar. um salário, o dólar tem que baixar, que não depende da gente, não depende de ninguém fazer acontecer, para daí você começar, coloca nas ações pequenas o que você pode começar a fazer para chegar, né, ter o alvo e poder ir sequenciadamente traçando aí as etapas e as ações. E contem conosco, a gente está aqui, a gente tem conhecimento, a gente tem treinamento vindo dos colleges justamente para que você tenha a informação mais direta, mais precisa e mais atual. E personalizada, né, Ali? Exatamente. Então, contem conosco. Então tá bom, gente. Até próxima quinta-feira. Você lembra com quem que a gente vai conversar na quinta-feira que vem, Ali? Vamos deixar o pessoal na expectativa, Marcela. Não se conta assim antes, não. Não, peraí, deixa eu ver aqui, que agora eu fiquei... Eu sei. É um assunto totalmente diferente. Quem que é? Não é um assunto totalmente diferente. Na próxima quinta-feira a gente vai falar com uma consultora de carreira e ela vai falar assim, o que põe no currículo canadense, o que não põe, como fazer o seu perfil de LinkedIn, porque isso é essencial, gente. Vocês têm que o que eu quero dizer não é com college. Na próxima semana vai ser um assunto... exatamente. E vai ser muito legal. Então, por favor, já anotem, coloquem na agenda sempre, toda quinta-feira, para estar conosco. E, Tiago, muito, muito obrigada por hoje, pela sua participação, viu? O Thiago tá travado. Então é isso, ele já deu tchau. Tchau, gente.